A América é gloriosa, pessoal. Botafogo de Futebol Regatas, campeão da Conmebol Libertadores. E o Jornal Nacional parou tudo para repercutir isso. O Fogão dominando tudo. Temos aqui Galvão Bueno, temos Jornal Nacional, temos aqui o Pedro Certezas voltando, né, para o Rio de Janeiro, emocionado, relembrando tudo. Temos muito mais para vocês. Ó, vale lembrar que nos próximos 3, 4 meses, o Botafogo pode ganhar, né, quem sabe, 6 taças. Já ganhamos Libertadores, podemos ganhar Brasileirão. Se ganhar esses dois, né, nós teremos aí vaga tanto na Recopa Sul-Americana quanto na Supercopa do Brasil. Então já são 4 possíveis taças. Tem o Intercontinental, né, o Mundial que a gente vai disputar esse ano. Botafogo, antes tem 2 etapas de mata-mata, mas cada uma delas vale também título. Então nós temos o Derby das Américas contra o Pachuca, né, que dá uma taça que representa quem é o melhor time da América total, Central, do Norte e do Sul. E nós temos também o confronto América-África, também dá uma taça, né, contra o Al-Ahly. Então, nós podemos ter, não sei, são 7 títulos, né? 7 títulos nesses próximos 4 meses. Então, olha só, tá pronto para isso? Eu não sei se estou pronto não, mas eu tô ansioso. Então, bora pro vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael. Ó, plano de membros, temos planos aqui de R$3, cara, R$5. O que é R$3 pra você? R$5 no seu mês não é nada. Nem um salgado hoje em dia, salgado bom, né? Tá mais R$3, R$5. Então, pô, dá uma moral aí. O plano de membros é muito baratinho. Tem planos mais caros, mas é pro pessoal que mora na Austrália, ganha em dólar, Estados Unidos, ganha em euro lá na Itália, em Paris, que pra eles R$15 é meros 2 e pouco, entendeu? Então, dá uma moral aí pra gente, valor simbólico pra vocês, ajuda muito o canal. Ó, bora pro vídeo. A gente começa essa edição do Jornal Nacional indo direto para Buenos Aires, onde o Botafogo fez história ao conquistar pela primeira vez a Conmebol Libertadores. O Luiz Roberto está no estádio Monumental de Núñez e fala sobre essa vitória do time carioca sobre o Atlético Mineiro. Luiz Roberto, boa noite. Ser o melhor, o pior, o terceiro ou quarto todos, pois é, foi uma da história do Botafogo. Não, para mim o Botafogo conquista a América pela primeira vez. Eu tô aqui com o Caio Ribeiro e com o Roger Flores pra gente contar um pouco da história desse jogo, que foi incrível. A gente vai rodar os lances mais destacados e o jogo começa com uma expulsão com 40 segundos. Aí eu pergunto pro Caio Ribeiro: dava para imaginar o que ia acontecer a partir desse momento na escolha dos técnicos, Caio? Boa noite. Boa noite, Luiz. Não dava. Apesar do grande momento do Botafogo, apesar de ter chegado com muita confiança para essa decisão depois de passar pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro, quando você perde um jogador com 1 minuto, você imagina o time com muita dificuldade no prosseguimento da partida. E não foi o que aconteceu no primeiro tempo. O Botafogo se postou atrás, abriu 2-0 com muita autoridade. Muito bem, se a gente tiver as imagens para rodar, a gente pode rodar essas imagens do que aconteceu no jogo, exatamente a história desse jogo. E quais os personagens que você destacaria? Ô Luiz, primeiro o personagem mais importante, o treinador, Arthur Jorge, até por essa postura de muita coragem, né? De não tirar um dos seus 4 jogadores de frente com muito talento para reposicionar a equipe. Ele apostou nesse talento para sair na frente. Então essa coragem do Arthur é um ponto principal. E aí tem o melhor em campo, o Luiz Henrique, e tem o xodó da torcida, artilheiro da competição. Esse gol que a gente acabou de mostrar. Fechar com chave de ouro esse título impressionante, maravilhoso do Botafogo. Pra gente deixar aí o momento da taça, né, que é sempre um momento que simboliza, que é o momento do sonho da torcida, é o gesto de erguer a taça criado por Ideraldo Luiz Bellini, o capitão da Copa de 58. Ô Caio, no caso do Atlético, será que teremos mudanças em função do ocorrido aqui hoje? Pode sobrar para o Milito, treinador, porque o Galo vem muito mal no Campeonato Brasileiro e hoje, mesmo com um jogador a mais, não soube tirar proveito da vantagem numérica. Segundo tempo voltou a ser o Atlético, encurralou o Botafogo, teve oportunidades, diminuiu, acabou sofrendo o 3º gol no final. Mas acho que pode haver uma mudança de cenário para o ano que vem, sim.
É isso, Ana Luísa e Heraldo e meus amigos do Brasil, o Botafogo está numa disputa do título brasileiro. Na quarta-feira joga em Porto Alegre contra o Internacional, enquanto o Palmeiras vai jogar contra o Cruzeiro. E aí eles estão emparelhados na luta pelo título brasileiro. E o Botafogo conquistou também um lugar no Mundial de Clubes e estreia dia 11 de dezembro contra o mexicano Pachuca, mundial que vai ser disputado em Doha, no Catar. Por aqui a festa está rolando solta no Rio de Janeiro e em muitos pontos desse Brasil também. Heraldo, Ana Luísa. Um dia inesquecível para os botafoguenses. Luiz Roberto, obrigada. Caio, Roger. E olha, a capital argentina vive a festa do título inédito do Botafogo na Conmebol Libertadores. Vamos falar com Rafael Sibila ao vivo. Rafael, boa noite. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Infelizmente, os policiais acabaram de tirar todos os torcedores que estavam aqui preparados para falar com a gente. Eles todos felizes. Dá para ouvir ainda alguns cantando já a meia quadra aqui. Queriam contar a história deles, muitos deles emocionados. Já conseguiram a faixa de campeão. Mas vou dizer o que um deles me falou. Ó, quando eu perguntei para ele como é ser campeão da Libertadores, ele disse: se acostume com o Botafogo. Então, o torcedor do Botafogo confiante teve esse jogo todo emocionante, com expulsão no início, 2 gols, gol depois no segundo tempo, ali no comecinho, para deixar o pessoal um pouco mais aflito, mas a gente sabe que houve uma invasão de torcedores do Botafogo nesta semana aqui na Argentina. O torcedor do Botafogo era a maioria no estádio hoje, no Monumental de Nunes, e bom, e os bairros portenhos hoje vão receber muita gente vestido de alvinegro, com orgulho de ser campeão da Libertadores, o torcedor do Botafogo ganhar. Alguns ainda que estão aqui, como eu disse, infelizmente a polícia tirou todo mundo que estava aqui esperando para entrar ao vivo com a gente, mas é isso. Porto Madeiro, Palermo, o centro, tem gente indo até para o Obelisco, local tradicional de comemoração de título aqui na Argentina, para comemorar a primeira Libertadores do Botafogo. Ana. Tá certo, Rafael, obrigada. E também tem festa no estádio do Botafogo, no Rio de Janeiro, claro. Edson Viana tá lá no Newton Santos. Edson, boa noite para você. Oi, Ana Luísa, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. Tô até com a camisa molhada porque já choveu cerveja, empolgação enorme. O Newton Santos hoje virou um grande salão de festas, 50 mil torcedores estiveram aqui, eles chegaram a partir das 2 da tarde, teve show de samba, depois sofreram, vibraram, se emocionaram com esse jogo do Botafogo. Eles tiveram a oportunidade hoje de pisar no lugar onde é o tapetinho, o gramado do Botafogo, que tá com uma proteção, como se fosse um dia de show, mas a atmosfera aqui era como se o jogo tivesse acontecendo no estádio Newton Santos. A partir de quando teve a expulsão do Gregory, muita tensão no ar, e aí depois toda aquela catarse, muitas famílias aqui com pessoas queridas, avós, pais, alguns com fotos de entes queridos que já não estão mais aqui, mas lembrando as pessoas importantes e que sempre foram apaixonadas pelo Botafogo. Muitos ainda seguem aqui, está tendo um show do Mateuzinho nesse momento. A festa está prevista para ir até às 11 da noite, aqui no estádio Newton Santos, pelo menos, mas pelas ruas do Rio de Janeiro. Ela vai continuar durante muito tempo. Aqui a empolgação é enorme, como vocês podem ver. E a gente vai agora para um outro ponto do Rio de Janeiro que também está recebendo uma festa enorme na zona sul da cidade, a sede do Botafogo em General Severiano. Quem está lá é o Guilherme Peixoto, que vai contar pra gente. Fala, Guilherme, boa noite. Oi, Edson, boa noite para você, para todo mundo com a gente ao vivo aqui no Jornal Nacional. Um sábado histórico para o Botafogo, um sábado histórico para o futebol carioca. Sejam bem-vindos a General Severiano, a sede histórica do Botafogo, aqui na zona sul do Rio, onde mais de 5 mil torcedores unidos assistiram ao jogo de hoje. E, claro, estão comemorando. Eu quero mostrar para vocês o tamanho dessa festa. O campo está cheio agora. Em 120 anos de futebol do Botafogo, o time participou da Libertadores 6 vezes e agora grita é campeão pela primeira vez. A gente acompanhou tudo pertinho da torcida, 2 gols no primeiro tempo, no segundo o Atlético marcou, os torcedores sofreram por aqui, mas depois do terceiro do Botafogo, o apito final era só um detalhe, porque a festa já estava completa. Até agora os torcedores não pararam de gritar, de chorar, emoção e orgulho, uma linda festa por aqui. Heraldo, Ana Luísa. Obrigada, Guilherme Peixoto. Ainda nessa edição você acompanha como foi o jogo em Buenos Aires e a cobertura da festa do Botafogo, campeão da Libertadores. Voltar a falar sobre o título inédito do Botafogo na Conmebol Libertadores. Com 1 a menos, o time carioca venceu o Atlético Mineiro por 3-1.
Buenos Aires se coloriu em duas cores, preto e branco por todo o Monumental de Núñez. Uma final brasileira, mas ao mesmo tempo tão internacional que o tenista sérvio Novak Djokovic foi o convidado para entrar em campo com a taça, que 90 sofridos minutos depois seria erguida por Marlon Freitas, o capitão do novo campeão da América. Com mais de 70 mil torcedores presentes, havia superioridade de botafoguenses nas arquibancadas. Mas em campo, vantagem numérica do Atlético Mineiro com 29 segundos de bola rolando. Depois dessa falta dura em Fausto Vera, o volante Gregory foi expulso. Essa foto mostra o lance em detalhe. As travas da chuteira na cabeça do jogador atleticano. Um lance que mexeu com a torcida botafoguense. O Galo ensaiou uma pressão com chutes de Hulk e de Daverson, que chamavam a torcida do Atlético para jogar junto. Momentos de tensão, do medo de ver o sonho do título inédito escapar tão cedo. Só que o futebol é capaz de transformar desespero em alegria em instantes que marcam a vida do torcedor para sempre. Eu falei! Ele falou que era Botafogo. E era mesmo. Era Luiz Henrique fazendo grande jogada. E atento ao rebote, abrindo o placar. Um grito de gol que ecoa em milhões de corações apaixonados. O atacante se agachou em campo para recuperar o fôlego e começou a soltar um grito preso na garganta há muitos anos. Apenas 5 minutos depois, numa indecisão entre Guilherme Arana e Everson, Luiz Henrique foi decisivo outra vez. Derrubado pelo goleiro atleticano num pênalti que o juiz argentino Facundo Tejo marcou com a ajuda do árbitro de vídeo. Decisão final, e está marcado o pênalti para o Botafogo. Alex Telles bateu forte, firme, para aumentar a vantagem do Botafogo. O primeiro gol do lateral esquerdo com a camisa do clube. Choro de um lado, de outro, emoção à flor da pele. Na volta do intervalo, um reinício não menos emocionante. 3 substituições no Galo e uma das novidades, Vargas, de cabeça, diminuiu. De cabeça ele manda pro cantinho, no ângulo direito do John, que salta e nada pode fazer. Com só 1 minuto e meio do segundo tempo, o Atlético renovava a esperança. Aos 7, Daverson mergulhou para quase empatar. Aos 18, tentativa de Hulk, defesa de John. Que bateu pro gol, John! E só aos 37, uma nova finalização com Guilherme Arana, longe do gol. Mas nenhuma chance levou tanto perigo quanto esse lance de Vargas. Foi por muito pouco. Ele parecia não acreditar na chance que perdeu. E depois de errar essa outra finalização, quem parecia não acreditar era o técnico do Atlético, o argentino Diego Milito. Últimos minutos de pura agonia para um bravo Botafogo que se segurou com um jogador a menos, querendo que o tempo passasse logo, mas não sem antes explodir de vez numa alegria sem fim. Júnior Santos deixou 2 jogadores para trás e apareceu na área para decidir. O gol do título da Libertadores 2024! 10º gol dele, o artilheiro do campeonato, o gol da libertação, o gol da Libertadores. O primeiro título do Botafogo, agora gloriosamente eternizado na Galeria dos Reis do Continente e mantendo também uma hegemonia carioca na Libertadores da América. 3º ano seguido de conquistas de clubes do Rio, depois do Flamengo em 2022 e Fluminense no ano passado. Em 2024 é tempo de Botafogo. Do time do Arthur Jorge, português que chegou em abril para conquistar o troféu mais importante da história alvinegra. E a festa pode ser ainda mais completa nesse fim de ano. Líder do Brasileirão, o Botafogo pode somar mais uma taça num ano que já é inesquecível. Quero agradecer muito ao Botafogo. Eu disse na minha primeira entrevista que o Botafogo necessita estar lá no topo, porque é um clube que vem trabalhando muito. O Grego, quando saiu expulso, eu falei para ele, nós vamos ganhar por você. E o Marlon falou para nós desde o início, cara, sempre foi no sacrifício, esse grupo sempre foi posto à prova. Tá aí, somos campeões da Libertadores, o Botafogo é campeão da Libertadores. Aguentem o surto, não tem o que fazer. É tempo do brilho de uma estrela solitária apenas na camisa.
porque quem tem milhões de corações apaixonados assim, nunca está sozinho. Vamos voltar até a sede do Botafogo no Rio de Janeiro para falar da festa do campeão da América. Guilherme Peixoto, essa festa vai rolar ainda durante muito tempo, hein? Ana Luísa, e esse pessoal aqui já está de pé há mais de 8 horas e ainda tem energia para pular e comemorar a noite toda. Esse título inédito em 120 anos de história de futebol do Botafogo. Olha só o tamanho dessa festa, o campo está cheio e essa comemoração por aqui tem vários ritmos: samba, funk, pagode e, claro, o hino do Botafogo, repetido tantas e tantas vezes. O Botafogo participou da Libertadores 6 vezes e agora grita campeão pela primeira vez. Essa turma aqui espera a chegada dos botafoguenses que assistiram ao jogo lá no Newton Santos, no estádio do Botafogo, na zona norte do Rio, para comemorar o título, todos juntos do lado de fora, aqui no entorno de General Severiano, a sede histórica do time. A festa vai longe, não é para menos. O Botafogo é campeão da América e volta amanhã para o Rio com a taça. Heraldo, Ana Luísa. Obrigado, Guilherme. Parabéns aos botafoguenses. O título da Libertadores é o maior da história gloriosa do Botafogo. Mais uma conquista daquele que é o clube mais tradicional. O clube que é mais tradicional. Por causa de suas glórias, de seus craques, né? Newton Santos, Garrincha, Didi, Amarildo, Zagallo, Jairzinho. O Botafogo é o clube que transformou o Brasil no país do futebol. 3 Copas do Mundo estão na nossa conta. De 58 a 70, os 3 primeiros títulos mundiais do Brasil tiveram a participação de 8 jogadores do clube. Naquela época, era usual ter muitos nomes do Botafogo na seleção. Era tradição. Que as Copas que nós ganhamos tiveram a participação fundamental de Garrincha, de Newton Santos, de Jairzinho, Furacão da Copa. Uma geração fantástica que alcançou essa popularidade e levando o Botafogo a ser conhecido no Brasil e no mundo todo. Em 1968, o Botafogo foi campeão brasileiro pela primeira vez. Eu ficava triste ver a geração nova não ter poder viver o que eu vivi, que eu tive a oportunidade de viver com o Botafogo. 95, o título brasileiro, né? O segundo título brasileiro. E nós passamos um período ruim de seca e agora nós voltamos, a camisa voltou a ter aquela força e então assim, é uma esperança. O Botafogo disputou 6 Libertadores na história do clube. Em 2024 foi campeão. Uma campanha memorável para os torcedores. O time que batalhou mais do que qualquer outro na competição. Começou nas fases preliminares e levou 17 jogos para chegar ao título. As partidas eliminatórias foram emocionantes. O sufoco no estádio do Palmeiras nas oitavas de final. O Glorioso está nas quartas de final da Libertadores 2024. Nas quartas, o jogaço contra o São Paulo, decidido nas cobranças de pênalti. Um segundo tempo espetacular de 5 gols na semifinal contra o Peñarol. E a tensão na partida de volta em Montevidéu, no Uruguai. Igor Jesus, Luiz Henrique, Savarino, Tiquinho e Gino Santos. John, Barbosa, Gregory Almada e os outros tantos. Nomes que hoje conquistaram para o Botafogo a primeira Taça Libertadores. Felicidade e... felicidade. De maluco que a gente vai ter que comemorar muito com a família toda. Uma família grande, animada e confiante. Eu acho que a gente tem tudo para ganhar o Mundial também. Considerando ainda que o Real Madrid agora está em crise, cara. Eles é que tem que temer a gente. Vamos com tudo e, se Deus quiser, vamos ganhar o Mundial também. O Esporte Espetacular vai trazer a cobertura completa da decisão da Libertadores amanhã, a partir das 10 da manhã, hora de Brasília. Boa noite. Boa noite, bom domingo a todos.
Né, amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais, dê uma olhadinha na minha roupa alvinegra, porque é uma homenagem aos dois alvinegros que fizeram uma grande final, aos dois times, ao Botafogo e ao Atlético Mineiro. As torcidas, não ouvi falar de nenhum conflito, não teve nada daquelas coisas horrorosas que normalmente acontecem em confrontos na América do Sul. Eu acompanhei todos os programas de espera do jogo, os torcedores ficam fraternizando, tá certo, depois entra a vibração, chega daqui, chega dali, coisa normal, mas foi uma final. Eu já transmiti muitas finais de Libertadores. 50 anos de televisão, de mais de 40 anos para cá. A primeira foi o Flamengo, em 81, campeão, depois o Grêmio em 83, depois o São Paulo em 92, depois foram se somando todos os títulos, nem tantos agora nessa fase, né? 6 títulos seguidos, de 2019 para cá, só deu Brasil, agora são 24 títulos brasileiros contra 25 da Argentina, a diferença era gigantesca, era 25 a 18, mas de 19 para cá, 2 títulos do Flamengo, 2 títulos do Palmeiras, 1 título do Fluminense, agora esse título fantástico do Botafogo, tudo de seguidinha, só times brasileiros. Mas foi uma grande final mesmo. Foi um jogo que o primeiro minuto de cada tempo mexeu no jogo e podia ter mexido até mais. Com 29 segundos, falou segundo de 40 segundos, eu fui conferir depois 29 segundos do primeiro tempo, coisas que só acontecem com o Botafogo, diz o dito popular, os mais jovens talvez não saibam disso, mas é uma frase muito usada, como o Botafogo era gigante, como continua sendo e como se consagrou hoje com o título da Libertadores. Mas com 29 segundos, o Gregório foi expulso, jogador importante, volante, fica na frente da defesa, importante a marcação, para que o time possa jogar futebol ofensivo, que vem jogando futebol fantástico, bonito, futebol de melhor time da América do Sul, sem dúvida nenhuma. Por isso o título é muito justo. Então, o que se pode esperar? O técnico agora vai tirar um atacante. Ele vai botar um cara ali para fechar mais a defesa. Ele trouxe o jogo para 20 metros, fez uma linha de 6 jogadores e uma linha de 3 na frente. Trouxe ali para 20 metros e disse ao Atlético, venha. E o Atlético foi, porque tinha que ir. Um jogador a mais, desde menos de 30 segundos, um recorde histórico em uma grande final. Deixou o jogo correr, o jogo foi se transformando num jogo mais normal, e aí prevalece a categoria dos jogadores do Botafogo, principalmente no meio campo para frente. E vira o primeiro tempo 2-0. Agora já foi. Até minuto, 2-0, tá certo? O Milito já devia ter mexido no primeiro tempo, ficar com 3 zagueiros, tá perdendo, tá com um jogador a mais desde que o jogo começou, e fica com 3 zagueiros, aí ele volta, continua com os zagueiros, mas bota 4 atacantes, vai para cima, tenta alguma coisa, mas eu confesso que imaginava, o Botafogo vai continuar fechado ali no início, porque o Atlético vai ter que vir, e vai transformar o jogo num jogo normal, como fez no primeiro tempo. Um minuto, entre 1 minuto e 2 minutos, menos de 2 minutos, pá! Gol do Atlético, do chileno Vargas, um atacante que o Milito tinha colocado em campo. Agora vai explodir tudo, vai pegar fogo. O Atlético foi para cima, mas o Botafogo continuou jogando, fechado ali, com uma linha de 6, uma linha de 3, trazendo o jogo para 20 metros aqui atrás. Estava mais difícil sair para o contra-ataque, mas conseguia sair. O jogo ia terminar, o Botafogo seria campeão com os 2-1 do mesmo jeito, e no apagar das luzes vem, no primeiro tempo, os gols do Luiz Henrique, né? E depois de pênalti sofrido pelo Luiz Henrique, extraordinariamente bem batido pelo Alex Telles. E depois, no apagar das luzes, o Júnior Santos, que artilheiro da Libertadores, com contusão séria, acabou voltando para ter a felicidade, a honra de fazer o 3-1 no minuto final, no instante final, praticamente. Que grande vitória do Botafogo. O Botafogo é gigante, ele não é grande.
eu usaria uma frase escrita há muitos anos atrás por meu mestre e mestre de tantos e tantos da minha geração em comunicação esportiva, em jornalismo esportivo, em comunicação com vocês, como fazemos agora, mestre Armando Nogueira. Ele escreveu uma vez: o Botafogo é bem maior que um clube. O Botafogo é uma predestinação celestial. E parece que assim é. Aquele Botafogo que eu bem garoto, na virada dos anos 50 para 60, nos anos 60, e que era uma coisa fantástica. Para termos só uma ideia, os mais novos não devem ter conhecimento disso. No bicampeonato mundial da seleção brasileira, no Chile, em 1962, naquela época não se podia fazer nenhuma substituição, Pelé se machucou no começo do segundo jogo, ficou andando o resto do jogo, não jogou mais e entrou Amarildo no lugar dele. A seleção brasileira foi campeã do mundo, foi bicampeã do mundo. Eram 11 jogadores que entravam em campo e tinham que ir até o final dos jogos. E desses 11, 5 eram do Botafogo. Praticamente meio time. Nilton Santos, olha só os jogadores: Nilton Santos, Didi, Garrincha, Amarildo e Zagallo. A grandeza deste Botafogo, da estrela solitária. Que grande final. Parabéns, Galo, por uma grande final. Mas o futebol ganhou com esse Botafogo. E esse Arthur Jorge, eu podia citar Luiz Henrique, eu poderia citar Savarino, eu poderia citar o Almada, o Barbosa, que zagueiro, o João, que goleiro e tantos outros, mas eu faço uma referência maior ao Arthur Jorge, a esse técnico. E ao Textor, que foi buscar esse Arthur Jorge. Eu não sei o que deu na cabeça dele, porque o Arthur Jorge, como jogador e como técnico, ele nunca fez nada de importante. Ele foi, como jogador do Braga, ligado só ao Braga, um time de muito respeito em Portugal, mas um time médio apenas. Ele, como técnico, ele dirigiu o Braga B, dirigiu o Braga, dirigiu o Famalicão, só por aí. E chegou para ser. E que técnico é esse Arthur Jorge. Parabéns, Botafogo. Parabéns a todos. Conquista absolutamente fantástica, justa. Repito, do melhor time hoje na América do Sul. Ah, Botafogo, Botafogo, que capítulo lindo da história do futebol brasileiro você escreveu neste sábado em Buenos Aires, justo em Buenos Aires, na Argentina, né? O grande rival do futebol brasileiro. Foi lá que o centenário Botafogo de Futebol e Regatas conseguiu o título mais importante da sua história, no dia mais bonito, mais encantado de toda a sua existência centenária. A gente costuma dizer no esporte que as derrotas ensinam muito. Ninguém quer perder, é claro, mas as derrotas ensinam muito. E muitas vitórias, muitas conquistas começam justamente quando você perde. E foi exatamente o que aconteceu com esse Botafogo, que hoje conquistou a Libertadores da América num 3-1 em cima do Atlético Mineiro no Monumental de Núñez. Foi a derrota do ano passado no Campeonato Brasileiro que ensinou o Botafogo a vencer de novo, porque o Botafogo é um dos times mais gloriosos da história do futebol brasileiro. Foi o grande adversário, o grande rival do Santos nos anos 60, o Santos do Pelé e o Botafogo do Garrincha. E essa história do Botafogo estava se desviando dos seus rumos naturais ao longo dos últimos anos, né? Basta a gente lembrar que exatamente 3 anos atrás, no final de 2021, 3 anos, hein, gente? O Botafogo estava na Série B do Campeonato Brasileiro, ok? Estava conquistando o seu acesso novamente, mas sem perspectivas de nada muito grandioso para o seu futuro, já que o Botafogo passou muitas décadas, a gente pode dizer até, em situação muito ruim, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista técnico até. O Botafogo, nos anos 80, jogava em Caio Martins, um pequenino estádio em Niterói. O Botafogo tinha perdido, a gente pode até dizer, a sua grandeza, ou pelo menos o seu protagonismo. Mas as coisas começaram a mudar
no momento em que o Botafogo passou a ser uma SAF. E disso a gente vai falar daqui a pouquinho nesse nosso comentário aqui dessa grande conquista na nossa Placar TV. Voltemos um pouquinho no tempo, voltemos à grande, gigantesca, incrível e inacreditável derrota do Botafogo no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Botafogo, como eu disse, 3 anos atrás estava na Série B, voltou a jogar a Série A em 2022 e no ano passado era o grande favorito ao título, não antes de começar o campeonato, mas sim ao longo do Campeonato Brasileiro, quando abriu uma diferença enorme para os seus principais concorrentes. E aí uma sequência de maus resultados, trocas de técnico, o técnico que abandonou o barco, Luiz Castro, no meio do caminho, tudo isso acabou levando o Botafogo a perder o título brasileiro e não só isso, não conseguiu sequer a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores do ano seguinte, este ano de 2024. Acabou 2023 e o torcedor do Botafogo repetia para si mesmo e para todos os seus amigos, para todos os seus colegas: tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Pois é, tem coisas que só acontecem com o Botafogo, isso é um grande clichê. E coisas como o que aconteceu nesse sábado também na Argentina. E aí a gente entra nesse jogo, nessa grande decisão contra o Atlético Mineiro. Uma decisão que começa com o Botafogo perdendo um dos seus principais jogadores, o Gregori, aos 30 segundos de jogo. Ele deu uma entrada estabanada no Fausto Vera, acabou sendo expulso justamente, realmente levantou muito o pé, acertou a cabeça do Fausto Vera, do volante do Atlético Mineiro, e o Botafogo praticamente começa o jogo com 10 jogadores. Vai para uma partida decisiva contra um time forte como o Atlético Mineiro, com 10 jogadores. E aí, quem iria imaginar que aconteceria o que aconteceu? O Botafogo conseguiu virar o primeiro tempo ganhando de 2-0. 2-0 com um jogador a menos. E olha, jogando de uma maneira completamente diferente daquela a que estava acostumado. Porque o Botafogo é um time, como a gente costuma dizer hoje no vocabulário do futebol moderno, é um time propositivo, é um time que ataca, é um time que vai para cima, é um time que vai buscar o resultado. O Atlético era o contrário, né? O Atlético foi chegando aí nas suas finais de Copas, jogando um futebol, para muita gente, bastante pobre até, né? Um futebol pouco agressivo, pouco vistoso, mas foi chegando. Perdeu a Copa do Brasil, é verdade, e agora perde também a Copa Libertadores. Mas com um jogador a menos, com 30 segundos de jogo, as coisas mudaram. O Botafogo foi obrigado a se retrair, a esperar um pouco para ver o que o Atlético ia fazer. E descobriu que estava enfrentando uma equipe que não sabe direito o que fazer quando precisa atacar, mesmo com um jogador a mais. Foi exatamente o caso do Atlético. O Atlético fechou essa partida com 80% de posse de bola, contra apenas 20% do Botafogo. Estou arredondando aí os números. Mas alguém há de dizer que o Atlético massacrou o Botafogo? Que perdeu 200 gols, que jogou 30 bolas na trave e que o goleiro John foi o melhor em campo? Não, isso não aconteceu. O Botafogo foi um time inteligente, foi um time que incrivelmente teve a cabeça no lugar, e eu digo incrivelmente porque é um time que tem historicamente essa tradição e essa fama de perder a cabeça por qualquer coisa. Aliás, o lance do Gregori deu essa impressão. Gente, o Botafogo entrou em campo enlouquecido. Imagina, perdeu um jogador com 30 segundos. Mais que nada, o Botafogo baixou a temperatura da partida e conseguiu, aos 35 minutos do primeiro tempo, um gol com o Luiz Henrique, o grande nome desse time, o grande nome desta campanha na Libertadores. 1-0 deixou o Atlético absolutamente abobalhado em campo, atabalhoado. Acabou quebrando as pernas do Atlético esse gol, porque o Atlético esperava qualquer coisa menos levar um gol com um jogador a menos e com um jogador a mais, é claro, ele Atlético, e isso deixou a equipe mineira completamente desnorteada. Tanto que 5 minutos depois toma o segundo gol, um pênalti do goleiro Everson, grande goleiro, no Luiz Henrique. O pênalti foi confirmado pelo VAR, né? Houve o chamado do VAR, do árbitro de vídeo, e o Alex Telles fez 2-0 no primeiro tempo. Tínhamos ali um quadro bastante definido, uma equipe segura, uma equipe forte, uma equipe que não perdeu a cabeça apesar da expulsão, ganhando a decisão por 2-0, obrigando o Atlético no segundo tempo a partir para cima, fazer alguma coisa. Não havia outra solução, não havia outro caminho.
E o Atlético consegue. Daí que a gente fala que esse jogo foi mesmo, essa final foi mesmo um conto de fadas por torcedor botafoguense, é claro, é uma fábula quase. Porque o Atlético faz o seu gol com o Vargas de cabeça depois de uma cobrança de escanteio do Hulk, e o gol parece que só sairia mesmo em bola parada, porque o Atlético não conseguia criar situações de gol, jogadas de gol. Defesa do Botafogo muito bem postada, muito segura, com o Adrielson e também com o Alexander Barbosa, mas toma um gol numa falha de posicionamento. O Vargas, que tinha entrado, né, no segundo tempo, faz o gol de cabeça sem sequer saltar, pular, cabeceia sozinho, e com 1 minuto de jogo o Atlético entra na partida de novo. Era uma decisão de fato eletrizante, só que de novo o Atlético esbarrou nas suas próprias limitações. Essa sensação que eu tive, para usar uma analogia com o automobilismo, que vocês sabem que eu gosto muito, foi que o Atlético era um piloto que estava pensando em disputar uma corrida com um Fusquinha, e de repente lhe deram uma Ferrari, que foi ficar com um jogador a mais. E com a Ferrari nas mãos, o Atlético não soube o que fazer. E de fato não soube. Embora tenha tido a chance de empatar o jogo, no finalzinho da partida, 2 chances com o mesmo Vargas que fizera o gol a 1 minuto do segundo tempo, né? O Botafogo conseguiu se segurar com alguma tranquilidade até, eu diria que, tirando esses 2 momentos do Vargas no finalzinho da partida, claro, tensos, mas tirando isso, o Botafogo não chegou a ser ameaçado pelo Atlético Mineiro, e a cereja do bolo foi o gol do Júnior Santos, já nos acréscimos, no último minuto dos acréscimos, aos 97, fazendo 3-1 para o Fogão e levando a enorme massa botafoguense no Brasil inteiro, no mundo inteiro, ao delírio absoluto. Uma grande vitória, uma grande conquista, conquista de um time que ainda pode ser campeão brasileiro, é o líder do Campeonato Brasileiro, temos 2 rodadas pela frente, o Botafogo depende só dele e pode fechar este ano de 2024 com essas 2 conquistas gigantescas, né? O Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. E aí a gente é obrigado a falar um pouco sobre SAF, né? Sobre o que era esse Botafogo antes de ser comprado mesmo por um empresário americano chamado John Textor. Era um time que estava vivendo nas sombras, ou na sombra de um dos seus principais rivais, que é o Flamengo, não vinha sendo protagonista no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro como um todo, né? Como eu disse, em 2021, estava na Série B, na 2ª divisão. Um clube com grandes dificuldades financeiras, grandes dificuldades estruturais e tudo mais, e essa SAF funcionou. Funcionou não só pelo dinheiro do John Textor, mas principalmente pelas pessoas que ele colocou lá para trabalhar no Botafogo, para monitorar jogadores, para explorar atletas que estavam meio esquecidos em alguns cantos por aí e tal, e formar um elenco muito forte, um elenco que hoje tem, por exemplo, o ataque da seleção brasileira, Igor Jesus e o Luiz Henrique. E o Botafogo, apesar de ter perdido o título do ano passado, o título que estava ganho, conquistado praticamente, soube se manter forte, soube se manter firme, contratou o Arthur Jorge, um técnico também português como era o Luiz Castro, muito competente, muito inteligente, e foi a luta. Nessa Libertadores, não se esqueçam, o Botafogo começou a sua campanha na pré-Libertadores. Lá atrás, comecinho do ano, jogando contra aqueles times dos fundos da América do Sul, equipes pouco conhecidas e tudo mais, mas foi escalando, até chegar a essa grande decisão e a essa conquista que faz todo o botafoguense hoje flutuar nas nuvens. Falando de SAF, por que eu estou falando de SAF? Porque, é claro, haverá SAFs que darão certo, outras que darão errado. Essa do Botafogo deu muito certo. Essa salvou o Botafogo. O Botafogo era um time que tinha conquistado o seu último grande título em 1995. 30 anos atrás, 29, um Campeonato Brasileiro contra o Santos, numa decisão bastante contestada até pelos torcedores santistas, né? Mas tinha sido o seu último grande momento no futebol brasileiro. E de lá para cá, viu essa enorme ascensão do Flamengo, viu conquistas do Vasco também, inclusive o Vasco ganhando Libertadores, em 1997,
viu o Fluminense ganhar o título da mesma Libertadores no ano passado, estava realmente relegado a uma condição de coadjuvante do futebol carioca e do futebol brasileiro, é claro. E agora as coisas mudaram completamente. Parabéns ao Botafogo, parabéns aos seus jogadores que tiveram um comportamento, eu não gosto muito de usar essa palavra, esses termos, mas um comportamento heróico no jogo de hoje. Porque desde o primeiro minuto o Botafogo foi obrigado a jogar contra uma equipe que tinha um jogador a mais. E quanto ao Atlético, o Atlético merece críticas, né? É claro, se você tem um jogador a mais desde o primeiro minuto, numa decisão de Libertadores, e você vê um técnico que reluta muito, hesita muito em mudar o estilo de jogo da equipe, em trocar algumas peças, quando faz, parece que faz com atraso. O Atlético, eu não vou aqui usar termos pesados, como foi covarde, alguma coisa assim, mas eu acho que o Atlético foi muito incompetente, o Atlético foi muito molenga, para dizer o mínimo, numa decisão que precisava começar a morder logo no primeiro minuto, né, quando ficou com o jogador a mais. E não fez isso. O Atlético não teve destaques individuais, poucos jogadores procuraram o jogo para valer, procuraram, como dizer, reverter o quadro negativo a partir do momento que tomou o primeiro gol. A gente pode aqui citar o Hulk, que lutou bastante e tal. Eu não gostei da entrada do Bernard, não gostei da entrada tardia do Alan Patrick, no lugar do Daverson ainda. Talvez a única substituição do Milito que tenha dado certo tenha sido a entrada do Mariano, veterano Mariano, que acabou ajudando bastante a criar algumas chances até para o Atlético Mineiro tentar buscar o empate, mas acabou não acontecendo. O Botafogo ganha, além dessa taça maravilhosa, da linda orelhuda da Libertadores, uma premiação de 23 milhões de dólares, né? É um dinheirão, é uma boa grana. O cheque foi recebido pelo John Textor em prantos, né? No meio do gramado ali do Monumental de Nunes, e isso mostra que o Botafogo tem um futuro bonito pela frente, um futuro bastante próspero, a gente pode até dizer, né? Porque tem uma gestão muito competente, muito profissional, tem dinheiro, tem esse título agora. É um Botafogo que muda completamente de patamar depois que se transformou numa SAF. Há outros casos de SAFs que não deram tão certo assim, mas talvez o que os clubes brasileiros, o exemplo no qual os clubes brasileiros devam se mirar, né? Devam olhar para ele, é o exemplo do Botafogo, né? Do tipo de gente que assumiu o clube e de que está trabalhando nesse clube. Parabéns, torcedor botafoguense. O Botafogo puxa de tanta gente, o Botafogo do Bebeto de Freitas, vocês se lembram, né? Um abnegado que chegou a trabalhar, foi presidente do clube, claro, e acabou morrendo sem ver esse momento tão bonito do Botafogo. O Botafogo do João Saldanha, o Botafogo de tantos jogadores importantes na história do futebol brasileiro. Eu falei do Garrincha aqui, mas puxa, poderia citar tantos outros. Marinho Chagas, Jairzinho, Gerson, que jogou no Botafogo, quem mais? Puxa vida, tem tantos. O Túlio, lembra? O Túlio Maravilha. Lá atrás, um pouquinho mais lá para trás, o Paulo César Caju. Cara, o Botafogo sempre foi um dos times mais importantes da história do futebol brasileiro. E tinha desaparecido, tinha quase desaparecido. Voltou a brilhar. Como dizem, né, os torcedores do Botafogo, a sua estrela solitária, essa que está aqui, meio mandrake, que eu fiz para colocar na minha camisa, brilha como nunca brilhou antes. Parabéns, Botafogo, parabéns ao clube de General Severiano, ao clube da Estrela Solitária, que conquistou a América. Na sua história centenária, nunca tinha ganhado um título tão importante assim. E outros, acredito, virão. Caralho, meu irmão, indo agora para o aeroporto, vendo os vídeos pela primeira vez, cara, dos gols e tudo. Caralho, que bagulho inacreditável, meu irmão. Que bagulho inacreditável, cara, eu tô muito emocionado. Cara, a gente foi campeão da porra da Libertadores. Eu tava lá, eu fui com a minha família, irmão. Cara, que bagulho absurdo. Cara, os gols, vídeo da torcida. Caralho, que bagulho emocionante. Caralho, irmão. Que bagulho inacreditável. Eu tô bêbado também, verdade essa. Caralho, que bagulho foda. A gente é campeão, meu irmão. A gente é campeão. Eu quero essa porra a vida inteira.
Era meu maior sonho, tinha campeão, irmão. Eu tava lá com a minha família. Campeão pra caralho. Cara, o que me pega é que todo mundo esperou a vida inteira por isso, tá ligado? E cada um tem a sua jornada, a minha foi maravilhosa, irmão. Cada um tem a sua história com o Botafogo. Tem o que isso representa pra tua vida e, cara, aconteceu. Aconteceu, caralho. O bagulho parecia impossível acontecer. Comemorar muito, meu irmão. Caralho, eu vou comemorar muito. Campeão, porra. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Ó, tô ansioso. 14 horas chega aí o time do Botafogo no Galeão. E aí estão definindo com a prefeitura onde vai ser a festa. Sei lá, se vai ser Presidente Vargas, Copacabana, Aterro do Flamengo. Não sei. Estão definindo onde vai ser a festa. Vai ter aquele carro de som, né, que a gente já conhece. Carro de som, carro de bombeiro e tal, pá. Então vamos lá prestigiar nossos campeões e dar apoio para eles ganharem. Aí vão viajar do Rio, depois daqui a pouco de volta para fora de novo, Rio Grande do Sul, para jogar a vida contra o Inter. Cruzeirão, ajudamos vocês. Ganhamos do Galo, estão zoando aí os atleticanos. Demos aí mais uma vaga para Libertadores, virou G8 agora, vocês estão ali pertinho da vaga de classificar. A hora de vocês ajudarem a gente também. Se ajuda e ajuda a gente. Um empatezinho ou vitória contra o Palmeiras, pô. Vai pra cima, pô. Vai pra cima. Dá pra ganhar. Palmeiras não é isso tudo, não. Dá pra ganhar. Quem a gente ganha do Inter e é campeão já no próximo jogo. Pode descansar o time na última rodada pra ir já antecipar a viagem pro Mundial. Vamos lá, Cruzeirão da Massa. Vamos, cabuloso. Vamos ser campeão, Fogão. Então é isso, pessoal. E mais tarde tem novidade gloriosa demais. Sensacional. Que vai, pô... Vocês vão ficar malucos quando vocês verem, cara. Vocês vão ficar malucos. Eu tô maluco, ansioso pra que eu consiga logo. Vamos lá, pessoal. Vamos ser campeão de novo esse ano. De novo. E se Deus quiser, quem sabe a tríplice coroa, hein? Quem sabe. Valeu, pessoal. Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.